e nós estamos aqui para inaugurar um quadro, Papo de Política, com o nosso amigo e professor Vinícius de Carvalho, um dos melhores cientistas políticos do estado de Mato Grosso. Essa, Vinícius, é a minha opinião. Seja bem-vindo. Que bom, obrigado, Marcelo, pela opinião. Sempre um prazer estar aqui e tendo essa honra, né, de inaugurar aqui esse quadro novo, né? Papo de Política, né? Eu gosto, você também gosta um pouquinho só também de política, né, Marcelo? Então vai render, né? Sempre assim, sempre que nós podemos, né, alinharmos as agendas, eu tenho o prazer de estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso e é sempre uma grande aula de política quando você está aqui no programa Bora MT. Já tínhamos esse papo, não é a primeira vez, mas aí agora nós resolvemos nomear como Papo de Política. Vinícius, sem demora, vamos direto ao ponto. 2026, o ano está aí a postos, já começou, e esse ano nós teremos eleições, né, a nível estadual e federal. E nós aqui em Mato Grosso elegeremos 24 deputados estaduais, 8 deputados federais, 2 senadores, acontece de 8 em 8 anos, são 2 vagas, um governador, um vice, e também contribuiremos para eleger um presidente da República. Quais são as novidades no bastidor político, em especial de Mato Grosso? Então, realmente, Mato Grosso é pequeno em termos eleitorais, mas pesa, né? 1,6%, né, do eleitorado brasileiro está aqui, né? Mas vamos lembrar que a última eleição Lula e Bolsonaro, a diferença foi de 1,5%, né? Quer dizer, um Mato Grosso ali praticamente, a diferença entre eles, então está muito disputado, né? Bom, Marcelo, agora estamos, né, caminhando realmente para o prazo final, né, a data aí, limite das filiações partidárias, né? Antigamente era um ano antes da eleição, houve uma mudança recente, acho que em 2017, e passou a ser 6 meses antes da eleição. Então, até 3 de abril, quem quiser mudar de partido terá essa oportunidade, né? Quem fizer depois disso já não terá validade. E em março já abre a chamada janela partidária, né, Marcelo? Que é a temporada Las Vegas, né? Que todo mundo, a traição está liberada, né? Nesse período. O que fica em Las Vegas, né? O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, né? Então é um mês aí para a turma trair mesmo, trocar de partido mesmo, né? Isso vale muito para quem está com mandato, né, de deputado estadual e federal. Porque eles não podem trocar de partido sem perder o mandato, né? O mandato é do partido, né, ou federação, e não do parlamentar, né? Só os majoritários que podem trocar a qualquer momento, né? Mas esses deputados estaduais e federais só podem trocar, né, nesse momento da janela partidária, né? Então, muitas especulações, mas ao longo do mês de março, comecinho de abril, haverá essas movimentações, né? Então está afunilando muito isso, né? As simulações de chapa, né? Você trouxe bem, serão 24 deputados estaduais, né? E aí, para onde que eu vou, né? Porque muita gente, Marcelo, vai ganhar ou perder nesse momento, tá? Não é em outubro na urna, é no momento da escolha do partido ou federação. Muita gente ali na faixa de 25 a 40 mil votos pode ganhar ou perder dependendo do partido em que estiver. Isso pode acontecer, já aconteceu em outros momentos, pode acontecer de novo, vai acontecer, tá? Acima de 40 mil votos é muito raro um candidato perder, né? Independente do partido. Mas nessa faixa entre 25 e 40 mil votos, 25, 28 ali, e 40 mil votos, né, o deputado estadual pode perder. Para federal a mesma coisa, né, essa composição das chapas, e as majoritárias, né, que também está esquentando. Por quê? 3 de abril também é o prazo de desincompatibilização. Para quem quer ser candidato, né, está hoje num cargo que incompatibiliza, né, secretário de Estado, o próprio governador, né, prefeitos, né, que eventualmente queiram ser candidatos, eles têm que renunciar, né, ao seu mandato. É os chamados ordenador de despesas. Isso mesmo. Marcelo. Vinícius, para complementar essa informação, eu acho que é uma dúvida do telespectador. Nós tivemos uma dança das cadeiras interessante aqui em Cuiabá. A vice-prefeita, Coronel Vânia, ela mudou de Partido Novo para o MDB a convite da deputada Janaína. E muitos me perguntaram, e para que o telespectador possa saber, ela não perde o mandato de vice? Não perde. O vice é interessante, né? O vice, assim, ele tem uma série de liberdades, né, que os titulares não têm, porque vice não é um cargo, é uma expectativa de poder, né? O vice é substituto, né, temporário, no caso de ausências temporárias ali do titular, né, uma doença, uma licença médica, né, um outro tipo de afastamento, né, às vezes para responder a um processo, enfim, né, os afastamentos previstos em lei, né, ou uma substituição definitiva, né, no caso, né, em outras situações. Aí ela viraria prefeita, né? Então o vice não precisa se afastar, o vice tem uma série de prerrogativas que o titular não tem, né? Então ela vai gozar desses direitos, né? Com certeza. Mediante essa atitude de mudança de partido, ela vindo ao MDB, na sua opinião, ela vem
disputar que cargo eletivo no ano de 2026, na sua opinião? Então, Marcelo, primeiro que ela no Novo, ela sempre foi, não quero ser duro, né, com a nossa vice-prefeita, mas ela foi abrigada no Novo, né? Assim, ficou muito claro, né? Porque vamos voltar a 2024, né? Você foi candidato a vereador e acompanhou. O Reginaldo, né, Teixeira, era pré-candidato pelo Partido Novo, né, e vinha pontuando ali até bem nas pesquisas, 5%, 8%, né, em algumas até 10%, né? Numa eleição que foi decidida também por uma margem muito pequena, Botelho ficou de fora do segundo turno por 1.700 votos, amigos. Isso dá 0,5%, tá, do eleitorado de Mato Grosso. Tá? Isso mudou a eleição, porque Botelho, assim, era muito provável que ganhasse do Abílio, se Botelho passasse para o segundo turno no lugar do Lúdio. Né? Então, a Vânia, que foi do PL, tá? A Vânia disputou a última eleição para deputada estadual pelo PL. Pouca gente lembra disso, mas ela foi candidata e teve uns 2.000 votos. Mais ou menos ajudou aí o Catânio, o Eliseu, né? A turma que está na bancada do PL hoje aí. Mulher ainda somou com 8.000 votos, Ainda é muita coisa, 2 né? mil votos. Dois? 2.000 votos lá somou na chapa. Lá que, na verdade, eles elegeram 3, né? Teve o delegado Claudinei, que era deputado lá de Rondonópolis, né? Mas anularam os votos do Gilberto Melo, ex-prefeito de Chapada dos Guimarães. Aí, com essa anulação, o PL perdeu uma vaga e o MDB ganhou o Juca do Guaraná. Houve essa troca, né? Mas, de qualquer modo, ela disputou pelo PL por essa proximidade com o bolsonarismo, né? Ela militar, enfim, tenente coronel da polícia, né? E aí, o Reginaldo recuou, né, da candidatura a prefeito e apoiou o Abílio, e aí houve esse interesse de ter o Partido Novo na vice, né? E o Reginaldo não quis, né? E aí acabou, a Vânia entrou no Partido Novo para ser candidata. Inclusive, usou um prazo diferenciado que os militares têm. Porque os militares não podem ter filiação partidária, amigos, ainda bem, inclusive, né? Nossa Constituição preserva isso, né? Para evitar a partidarização das Forças Armadas, né? Então, eles são candidatos sem filiação, né? Só com um vínculo, assim, e quando eles ganham, que aí sim eles têm que ser reformados, eles se afastam, né, da corporação, e aí sim eles passam a ter uma filiação partidária. Então ela usou dessa prerrogativa legal também, se filiou ao Novo, né? E assim, o Novo tem um outro perfil, tem o Reginaldo como secretário de obras, né? O Reginaldo foi até presidente da Limpurb, né, no começo da gestão do Abiga, hoje está o Felipe Velaton, né, está presidente da Limpurb. O Reginaldo ficou, não vou dizer só, né, porque é um belo desafio, ficou com a Secretaria de Obras, né, da prefeitura. E aí a Vânia, assim, sempre foi uma relação estranha, né? Ela entrou no Novo assim, sem esse trabalho orgânico de base, tá? Entrou realmente para ser candidata. Isso é bem notório. Havia uma relação desarmônica, né? Ela foi muito hostilizada pelo Abílio, né? Isso é fato. Sofreu violência política de gênero, eu entendo que sim, né? Então, algumas pessoas discordam, mas eu entendo que ela sofreu violência política de gênero, né? E aí ela agora fez esse movimento, né, muito esperto para o MDB, especialmente para a Janaína Riva, Marcelo, que a Janaína Riva é a presidente do MDB, deputada estadual, pré-candidata a senadora, e ela está sendo muito cobrada por apoiar uma mulher na Assembleia, porque assim, ela teve 82.000 votos, né, para deputada, a votação dela elege 2. Se dividir em 2 de 41.000, esses 2 são praticamente eleitos, né? Um candidato dela até agora que vem sendo trabalhado é o Léo Bortolin, presidente da MM, Associação Mato Grossense dos Municípios, ex-prefeito de Primavera do Leste. Mas e uma mulher, Janaína, né? Vai que nenhuma outra mulher ganha, então você teria que apoiar uma mulher também. Ela vem sendo cobrada e corretamente, tá? Porque hoje ela é a única mulher, a Janaína Riva, né? Dos 24 deputados na Dos 24, Assembleia. exatamente. São 23 homens titulares, né? Tivemos várias suplentes lá, né? A Sandy, Sheila Klenner, até a Edna Sampaio, né? Tivemos ali vários suplentes que deram sua contribuição, né? Mas titulares foi só a Janaína Riva. Então, assim, a Vânia se encaixa nisso, né? E cria um problema, assim, pro Abílio muito grande, porque, assim, o Emanuel era do MDB, né? Assim, então tem uma vice do MDB agora, quer dizer, né? Já era uma relação tensa, o Abílio não queria se afastar para não ter que fazer a transmissão de cargo para ela, né? Aí agora cria um complicador maior ainda, especialmente no momento em que o Abílio está falando, chegou a falar de se licenciar da prefeitura lá no período da campanha, né, para se dedicar à eleição da Samanta Iris, né? A esposa dele que é vereadora e está pré-candidata a deputada estadual, né? E que tem que ir para estadual mesmo, porque para vereadora ela está inelegível, né, Marcelo? Pelo parentesco com o prefeito, né? Ela não poderá disputar a reeleição como vereadora, né? Ela é esposa do prefeito, então cai na lei das inelegibilidades. Mas para deputada estadual ela pode. Só que aí, se o Abílio se afasta, a Vânia assume. Mas a Vânia também será candidata, né? Então cogitou-se até da Paula Calil, né? Atual presidente da Câmara, né? Seria próxima aí na linha sucessória. A Paula Calil teria que ser a prefeita de Cuiabá se esse cenário se confirmar, né? Mas vindo para o cenário estadual, nós temos aí vários nomes colocados para o pleito de 2026 para governo do Estado. A pergunta, Vinícius, na sua opinião,
Mauro deixará o governo nesse período aí que falta, o Pivetta assumirá, de fato, o cargo de governador e o Mauro virá senador e o Pivetta virá a reeleição. Qual é o seu pensamento em relação a essa decisão do Mauro? Olha, Marcelo, assim, quando você trabalha de forma séria, né, com análise de cenários, como eu costumo fazer, você tem que trabalhar com probabilidades, né? E assim está tudo muito incerto, muito incerto, porque é ano eleitoral, então tem algumas denúncias, né, sobre o governo Mauro que estão ganhando corpo, estão crescendo, né? Vamos lembrar que se ele renunciar, ele ficará sem foro. Hoje, ele como governador, ele tem foro, chamado foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, ele tem foro no TJ, no Tribunal de Justiça. Ou seja, ele só é julgado por desembargadores, né, hoje, né? Na verdade, no STJ, desculpa, né? Os governadores têm foro no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, né? Se ele renunciar, ele cai ele vira um cidadão comum, né? Nesses 9 meses aí, Sem né? mandato. O que é algo perigoso, assim, do ponto de vista jurídico. Ele que é muito visado, né? Assim, fez alguns enfrentamentos, né? Aí com servidores públicos, né? O Pedro Táxi vem numa linha oposicionista muito forte, né? Pegando essa denúncia que ele fez sobre aquela situação da empresa Oi, né? E aí, assim, isso é algo que eu acho que está pesando, né? Se o Mauro termina ou não, que tem, além disso, tem a questão das obras, né? Ele não vai inaugurar o BRT, lamento, né? Lamento informar, né? Mas não vai inaugurar, como você dizia já há algum tempo, né? Não vai inaugurar o BRT, não vai inaugurar a BR-163 duplicada até Sinop, completa, não vai. Né? Não tem nem tempo hábil para isso. Não tem, né? Ano eleitoral, tudo para, meses, né? Improbabilidade administrativa nesse período eleitoral. É um ciclo totalmente diferenciado para a gestão pública. Isso, os hospitais também. Inaugurou o Hospital Central, né? Realmente um marco aí, algo a ser destacado, né? Talvez inaugure o novo hospital universitário, até abril, né? Até porque o secretário de Saúde também deve ser candidato, é o Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde, então ele também vai se afastar. Né? Tem esse detalhe, ele foi candidato a estadual, deve voltar, né? Deve ser candidato novamente. Então, mas os outros 4 hospitais, né? Aí do interior, regionais, que estão em construção, Tangará, Juína, Alta Floresta e Confresa, vão ser inaugurados até o final do ano, mas já seria fora do mandato. Então, é algo muito incerto. Tem variáveis políticas, tem variáveis administrativas, tem variáveis jurídicas, assim, acho que nós realmente vamos ter que esperar. Até porque um outro aspecto político mesmo, Marcelo, é o seguinte, tem um grupo muito grande se formando em torno do Mauro, né? Então, quem tem voto é ele, né? Mas aí Pivetta, né, que é alguém que não tem voto, né? Em nível estadual não tem, Pivetta é vice, né? O vice, quando o vice é bom, ele é cabeça de chapa, ele não é vice. O vice é alguém que soma pro titular. Né? Quando alguém é bom de voto, ele disputa cabeça de chapa, não disputa vice. Né? Isso é muito notório, né, num sistema presidencialista como o nosso. Então, Pivetta não tem voto. Né? Se você perguntar na rua quem é o vice-governador, muita gente não vai saber. Né? Então, Pivetta depende muito do Mauro. O Fábio Garcia também tem sua autonomia, né, mas também é muito dependente do Mauro. Virgínia, né? Alguns secretários de Estado, como eu falei, Gilberto Figueiredo, Alan Porto, né, que vão ser candidatos. O próprio Beto 2A1, né, que é um ex-secretário do Mauro, hoje deputado, mas que ainda está muito vinculado. Então, é muita gente. O Mauro Carvalho, que é presidente do PRD, né? Então, é muita gente que está vinculada no Mauro ali. Então, talvez um recuo dele possa passar por alguma negociação, sabe? Eu retiro minha candidatura em troca desses outros aqui. Porque é muito difícil esses todos ganharem, Marcelo. É muito difícil, porque assim, é um grupo político, né? Comunica uma oligarquização muito grande, né? Uma oligarquia, né? Você querer eleger muita gente, né? São quase 10 pessoas, né? Nesse grupo é complicado. Então são várias dúvidas que pairam. Fica um monopólio político dentro do Estado, né? É verdade, isso não é ruim, isso não é bom, né? Quer dizer, há uma lei do campo político de distribuir poder, que é uma lei do liberalismo, assim, né? A forma de evitar tirania, de evitar ditadura é distribuir o poder, porque ninguém manda sozinho. Eu tenho um pouquinho, o Marcelo tem um pouquinho, os colegas têm outro pouquinho. Nós temos que negociar um com o outro para atingir a maioria. Agora, se eu tenho 50%, 51%, acabou, não negocio com ninguém. Perde a finalidade da política, Vinícius, que é a articulação da política, do entendimento, né? Pronto. Daquilo que é melhor para a população, daquilo que vai colocar em prática as políticas públicas em prol da população mato-grossense. Perde esse senso da articulação, né, e do favorecimento ao povo mato-grossense. Porque a democracia fica prejudicada, né? Isso já aconteceu em outros momentos, naquela eleição de 2002, mesmo quando o Dante Oliveira estava muito poderoso também. Né? Houve essa redistribuição, essa recomodação, essa redistribuição, né? Também Riva e Éder Moraes, né? Ali em 2014, aquele auge do Zé Riva, né? E do Éder Moraes. O Riva ali durante o governo Silval foi
o auge dele também houve uma redistribuição. Então, o campo age dessa forma, né? Professor Vinícius, pelo que você deu uma aula aí para nós, a decisão do Mauro, do governador Mauro Mendes, ela implica em algumas decisões das pessoas que circulam no seu convívio ali, deputados federais, deputados estaduais, secretariado, se vai ou não, se vem ou não o candidato. Então, isso depende da decisão do Mauro, que agora, até o dia 3 de abril, né? E como eu falei, tem variáveis jurídicas, tem que avaliar bem esse processo, não os processos todos, mas especialmente esse da Oi aí, como é que caminha, né? Tem essa possibilidade, tem variáveis políticas mesmo, como eu falei da questão da composição, né? Variáveis administrativas, né? Da inauguração de obras. E tem assim, porque ele tem um compromisso com o Piveta também, né? O Piveta financiou as 3 campanhas para governador do Mauro, né? Aquela que eles perderam em 2010, né? E essas 2 que eles ganharam, em 2018 e 2022. Então, está chegando a hora de honrar esse compromisso político com o Otaviano Piveta. Professor Vinícius de Carvalho, encaminhando para o final, eu quero fazer uma última pergunta. Em relação ao senador Jaime, na sua opinião, ele vem disputar o pleito de governador do estado de Mato Grosso ou não? Marcelo só faz pergunta fácil responder assim, né? Probabilidade. A probabilidade é muito pequena do Jaime disputar o governo do estado, Marcelo. Eu acho que ele está correto, né? Todo partido grande tem que ter pré-candidato, a majoritária. Isso é regra. Isso eu aprendi com o Percival Muniz, lá ex-prefeito de Rondonópolis, ex-deputado estadual, né? Tive a oportunidade de ser assessor dele lá na Assembleia Legislativa, um período. E ele falava para mim, time que não joga não tem torcida, né? Tem que ter time, tem que ter o jogo do time, né? Para ter a torcida do time, né? Então, partido grande tem que ter candidato a majoritário, né? Então, o União Brasil hoje tem o maior número de prefeitos, né? Enfim, tem um senador que é ele, tem um governador do estado. Como é que não vai ter um pré-candidato a governador, né? Porque hoje o direcionamento do Mauro é para apoiar o Piveta, que é do Republicanos, é do PRB. Ele não está afiliado à União Brasil. E a União Brasil veria com uma possível vice com o Fábio Garcia. Há esses rumores aí no Palácio. Negado semana passada, né? Houve uma plantação aí de uma chapa time dos sonhos do Mauro, né? Dream Team do Mauro, né? Piveta governador, Fábio Garcia vice, Mauro Senado, com Cidinho primeiro suplente, Rogério Galo segundo suplente. Uma chapa da sala do Mauro, assim. Opa, vamos montar uma chapa majoritária aqui, né? Plantaram, né, isso aí na mídia para desgastar o Mauro, óbvio, né? E para tentar puxar para uma mesa de negociação. E o Fábio Garcia postou um vídeo até bem irritado, falando, negativo. E o Fábio Garcia é deputado federal, pouca gente lembra disso, porque ele quase não exerceu esse mandato, né? Veio para a Casa Civil muito cedo, acho que ali em 23 ainda, e ficou, né? A Gisela Simona é a suplente, que ficou no lugar dele, né? Mas ele é pré-candidato a federal, inclusive reafirmou isso. O Fábio Garcia é pré-candidato a federal. Então, no caso do Jaime, Marcelo, ele está colocando essa candidatura, eu acho, para negociar, né? Mais para frente, que o Jaime, assim, para governador, muito difícil, ganhar muito difícil. O Jaime tem essa reputação, né, de não entrar em eleição difícil. Ele disputou 6 eleições e ganhou as 6. Né? Ele sempre se jacta muito disso. Né? Se ele entrasse nessa, era para correr risco. Porém, assim, ele tem um eleitorado de uns 15%, 20%. Né? Ele poderia forçar um segundo turno. Né? Então, ele quer usar esse capital que ele tem, essas cartas que ele tem, para negociar talvez uma candidatura de senador dele com apoio. Né? Mas amarrado, tem o Júlio Campos também, o irmão dele, que sem ele, o Júlio Campos periga na reeleição. Periga. É um dos deputados que periga não voltar. Né? E ele pode encaixar a dona Lucimar Campos como vice do Wellington, como já foi cogitado aí, suplente do Fávaro também, né? E aí, primeiro suplente que ele está também negociando com o senador Carlos Fávaro. Então ele está usando esse peso dele para negociar, né? Porque em política você nunca tem que fazer nada de forma unilateral, mas é sempre algo combinado. Faço isso em troca daquilo. Né? Então ele está jogando muito bem. Ele e Max Russi são 2 aí que tem nessa faixa. O Max também, o Podemos deve ter isso aí, uns 300 mil votos, viu? Talvez até mais. Podemos 4 deputados estaduais garantidos, talvez um quinto. Então o Max também é outro que está jogando muito nos bastidores, plantando também seu candidato a governador, né? Usando a mesma técnica, né? Para negociar esse apoio aí nos bastidores. Muito obrigado, Vinícius, por mais uma participação sua aqui agora no Papo de Política. Assunto para 2 programas, já fica aí pré-convidado para na outra oportunidade você estar aqui novamente conosco. Participou hoje da estreia do Papo de Política o professor cientista de Mato Grosso, para mim, um dos melhores, professor Vinícius de Carvalho.